Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 19 de junho. Os últimos dados divulgados têm corroborado o cenário de desaceleração gradual da atividade econômica dos Estados Unidos, o que pode contribuir para a continuidade do processo desinflacionário. As vendas do varejo frustraram novamente as expectativas, ao registrarem ligeira alta de 0,1% na margem em maio. Adicionalmente, o resultado de abril foi revisado para baixo. Vale destacar o declínio de 0,4% de restaurantes e bares, categoria de serviços que compõe o indicador. Já a produção industrial norte-americana cresceu 0,9% na passagem de abril para maio, acima do previsto, após 2 meses de virtual estabilidade, com alta generalizada entre seus segmentos. A utilização da capacidade instalada também subiu no período. Nesse contexto, os retornos das Treasuries cederam, com o mercado aumentando as apostas por cortes de juros do Fed até setembro deste ano. Além disso, a forte demanda no leilão de títulos do Tesouro norte-americano com prazo de 20 anos também pressionou as taxas de juros para baixo. Sinais mais leves de dirigentes da autoridade monetária contribuíram para a intensificação do movimento. Thomas Barkin, do Fed de Richmond, indicou que as projeções do FOMC para a quantidade de cortes não representam uma promessa nem uma sinalização dos próximos passos do comitê. Ainda comentou que enxerga a inflação claramente nos seus estágios finais, apesar de não ser o momento adequado para declarar vitória no combate à alta dos preços. Adriana Kugler, também votante no Comitê de Política Monetária, afirmou que projeta um resultado mais baixo na inflação medida pelo PCI em maio. Ainda comentou que houve desaceleração considerável do crescimento do consumo no primeiro trimestre e que os juros se encontram suficientemente restritivos no momento. Com o recuo da curva de juros norte-americana, as bolsas globais tiveram um novo impulso, embora o dólar tenha permanecido perto da estabilidade. Os juros no Brasil encerraram em leve alta, mas o mercado segue aguardando a decisão do Copom e atento também à evolução da discussão em torno do cenário fiscal. Sem dados econômicos relevantes divulgados ontem, o destaque foi a entrevista concedida pelo presidente Lula, na qual não descartou medidas de revisão de gastos e criticou a atuação do presidente do Banco Central. Questionado sobre o cenário fiscal, o presidente sinalizou que está disposto a discutir o orçamento e que nada é descartável em termos de corte de despesas, contanto que não haja prejuízo para a camada mais humilde da população. Segundo Lula, há um estudo sério sendo feito no orçamento, que será apresentado em breve, e deu destaque à quantidade de renúncias e benefícios fiscais. Em nossa visão, a apresentação de alguma medida concreta de controle do crescimento dos gastos pode ser um gatilho positivo aos preços dos ativos e para a diminuição das expectativas de inflação futura, caso de fato aconteça. Hoje, em dia de feriado nos Estados Unidos, o foco do investidor local estará na decisão do Copom, na qual a unanimidade entre os membros do comitê será crucial para o desempenho dos mercados. No caso de haver mais uma decisão sem consenso, os rumores em torno de um Copom menos comprometido com o combate à inflação podem ser exacerbados, o que levaria à piora adicional das expectativas de inflação. Nesse contexto, o mais provável é que todos os membros do comitê votem por uma pausa no ciclo de afrouxamento da taxa Selic hoje, mantendo o juro a 10,5% ao ano. Esperamos que o ciclo de cortes seja retomado apenas quando houver mais visibilidade em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos e alguma melhora nas expectativas de inflação, que dependem de menos incertezas no campo fiscal. À noite, o Banco do Povo da China também decide suas principais taxas de empréstimo. Mais cedo, a inflação ao consumidor no Reino Unido desacelerou a 2% em 12 meses até maio, na meta do Banco da Inglaterra. No entanto, o núcleo da inflação, menos volátil, e a inflação de serviços seguem em 3,5% e 5,9% respectivamente, o que deve fazer com que a autoridade monetária britânica mantenha os juros básicos inalterados em sua reunião de amanhã. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos amanhã.